E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar aquele videozinho que eu estou devendo para vocês sobre o jejum. E eu fiz um post hoje falando sobre jejum, a cura do corpo, da alma e do espírito. E eu vou compartilhar com vocês essa prática, que é algo que eu já utilizo há um certo tempo. E há uns 20 dias eu voltei a praticar mais vezes e com mais intensidade. Então eu vou falar das 3 partes do jejum que para mim funciona muito e por que que eu faço e por que que eu gosto, tá? E por que que eu coloquei lá que o jejum ele cura o corpo, a alma e a mente. Então vamos lá. Eu já falei bastante para vocês aqui, né, que nós somos seres triunos, então nós somos feitos de 3 esferas, que é corpo, alma e espírito, e como que o jejum atua nessas 3 partes. Primeiramente no corpo, quando você priva o seu corpo físico de comida, de alimento, as suas próprias células, elas começam a trabalhar diferente. Isso daqui não sou eu que tô falando, tá, gente? Existem vários trabalhos sobre jejum intermitente, tá? Eu sei que tem bastante pessoas que são praticantes do jejum intermitente de 12, 14, 18 até 20 horas. E com isso, quando você priva seu corpo por um certo período de alimentação, ele aumenta o metabolismo, né? Então ele aumenta mais seu metabolismo e por falta dessa privação e por outros fatores você acaba perdendo peso. Então o jejum por corpo nesse caso é um jejum para emagrecimento, é um jejum para restauração celular. Toda vez que o seu corpo ele não está trabalhando para digerir um alimento, ele está trabalhando em outra parte, ou seja, de regeneração celular, em parte de limpeza, cérebro, tá? Em parte de pensamentos. Isso, na verdade, é da segunda parte. Então, assim, e tem alguns truques aí para você poder fazer esse jejum, tá, pessoal? Por exemplo, o meu jejum, eu não faço jejum de tudo. Eu faço jejum de comida e coisas que contém caloria. Então, o que que eu ingiro no meu jejum? Então, eu ingiro água, bastante água, chás, sem açúcar, tá? Sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tá? E café preto. Então, esses 3 alimentos eu uso durante o meu jejum, tá? E o outro truque do jejum é você se preparar, gente. O seu corpo, ele tem que estar preparado, ele tem que ser preparado para o jejum intermitente. Tá? Falando aqui de jejum intermitente. Por exemplo, Ana, eu nunca pratiquei jejum intermitente. Aí você quer praticar de uma hora para outra. Não. Você tem que, pelo menos nos três dias antes, preparar o seu corpo. Por quê? Por exemplo, diminuir o excesso de carboidrato. Se você é uma pessoa que come muito carboidrato, e você priva seu corpo imediatamente desse carboidrato de uma hora para outra, sem diminuir, sem fazer essa diminuição aos poucos, você vai ter muitos picos de insulina alta. E aí você vai ter aquele tremelique, vai ter aquele mal-estar, vai ter aquele monte de coisas que as pessoas falam, eu tô passando mal por conta do jejum. Porque, na verdade, quando você prepara o corpo para o jejum, você impede que essas coisas aconteçam, tá? Outro truque bem legal também é o que você vai comer após o jejum, tá? Então, assim, por exemplo, você fez um jejum de 13, 14 horas. E aí, quando você vai quebrar o jejum, você vai lá e come um carboidrato simples, por exemplo. Vai lá e come, por exemplo, um pão. Gente, acabou, jogou seu jejum no lixo. Então, o jejum, o outro segredo. Quando você quebrar o jejum, de preferência, com uma proteína magra, sem gordura, como você já tá hidratando, tomando água, tomando líquido, tá? Então você vai comer uma primeira porção, uma quantidade, vai esperar 1 hora e pouquinho para depois você fazer uma refeição, que aí você pode ingerir uma pequena quantidade de um carboidrato composto, mas menos quantidade, porque daí você não está em cetogenia, né? Que é outra que dá para fazer sobre um outro vídeo, tá? E com isso, e não vai se entupir com um monte de processado, carboidrato, não, gente. Coisa natural, coisa leve, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar aqui alguns alimentos para quebrar o jejum, tá? Por exemplo, eu gosto muito de quebrar o meu jejum com um ovo cozido, um ovinho só cozido, entendeu? Eu gosto muito, dá pra mim quebrar o jejum. E aí depois eu almoço, e aí eu como salada, como proteína magra, tá? Então é isso daí.
E o terceiro passo que eu já falei aqui é manter-se hidratada durante o jejum. Muita hidratação mesmo. É preciso se hidratar durante o jejum. Tá, pessoal? Então, esse aí é o jejum para o corpo, tá? O jejum para a alma, por quê? Quando o seu corpo não está trabalhando para a digestão, que seu corpo... Porque assim, gente, o processo de digestão, ele é um processo que o corpo todo precisa parar, entendeu? Para focar naquilo que tá fazendo. Porque imagina que a comida cai no seu estômago. Aquela comida, ela tem que ser processada de fato para que os nutrientes vão para os órgãos certos, para que seja absorvido no intestino e existe um processo todo. Enquanto o seu corpo está trabalhando nesse processo, ele está focado ali naquele processo de digestão. Ou seja, toda vez que nós comemos, nosso corpo está ativamente presente ali naquela digestão. Então, quando você para de comer, quando você priva seu corpo de comer, a sua parte mental é como se ela ficasse mais limpa, mais leve, porque daí a sua parte mental, ou seja, as próprias sinapses, as próprias, como se diz, os próprios neurônios, tá? Eles estão ali mais naquele momento, eles não estão tão direcionado para o intestino, para o estômago, tá? E com isso, nós afetamos a nossa parte espiritual. Isso é bíblico, tá na palavra. Quando você sucumbe à carne, o seu espírito se exalta. Por quê? Outro momento, os jejuns espirituais, gente, são para quê? São para intuição. Então, as pessoas, quando elas ficam muito tempo em jejum, elas conseguem ser mais intuitivas. Por quê? Porque, de fato, a sua mente, ela se conecta com o seu espírito. Porque daí você já sucumbiu o seu corpo, né? Ao seu espírito. E ali também no jejum que eu falo que é o jejum da mente, o jejum da alma, né? Eu falo que esse jejum também, ele te proporciona a parar de viver de condição e você vive de decisão, porque quando você resolve fazer um jejum, gente, você decide abrir mão de comer por um certo tempo. Então, isso tem a ver com domínio próprio. Então, por que que o jejum cura corpo, alma e espírito? Cura o corpo porque ele faz a limpeza, a regeneração celular. Se você tá acima do peso, ele emagrece, tá? Ele cura a alma, por quê? Porque você domina sobre a comida, não é mais você faz escolhas, tá? Você decide, você toma a decisão de ficar um certos períodos sem comer. E o espírito, porque quando você sucumbe à carne, o seu espírito se exalta, a sua intuição fica mais forte, os seus pensamentos ficam mais claros. E aí as pessoas que fazem jejum espirituais, que elas fazem jejum por algum motivo, por algo que elas estejam querendo respostas, elas conseguem ter clareza. Então eu falo que esse jejum espiritual, ele também traz clareza, tá, gente? Tem aquele jejum espiritual também que as pessoas praticam, que elas não consomem nada, nem água, tá? E eu confesso para vocês que esse jejum eu fiz poucas vezes, tá? O jejum que eu faço é o jejum que eu me hidrato, porque para mim é muito importante isso, então eu me hidrato, mas também já fiz o jejum espiritual, tá? E eu confesso que tem que ser uma coisa muito bem preparada, porque na verdade o nosso corpo também não tá tão preparado para isso, tá? Mas enfim, nós conseguimos sim. E a proposta sobre o jejum é esse. E Ana, quantas horas de jejum eu posso fazer? Começa com 12, depois aumenta para 14, 16. Ultimamente, eu tô fazendo 2 vezes por semana um jejum de 20 horas, tá? E o resto da semana eu faço de 12 a 18 horas. A maioria dos dias eu faço jejum de 12 horas, quase todos os dias eu faço. E aí, qual que é o segredo também do jejum, gente? Praticar o jejum à noite, pegar a parte da noite que você dorme. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu quero fazer meus jejum de 18 horas, por exemplo, pra mim é tranquilo. Eu paro de comer às 6 horas da tarde, eu passo a noite inteira, então eu fico mais umas 3, 4 horas sem comer, depois eu vou dormir e eu como no outro dia às 10 da manhã, tá? Quando eu acordo de manhã, eu tomo um café preto, preparo chás e bebo bastante água e consigo passar tranquilamente, gente. E vocês vão ver que o resultado é maravilhoso,
Porém, gente, só não fica muito espaço de tempo sem ingerir nada. E nos intervalos, porque o que é o jejum intermitente? É você privar um certo tempo o seu corpo de jejum e nos intervalos você fazer 2 ou 3 refeições nutritivas, porque imagine seu corpo tá muito tempo sem comer. E aí quando você come, você não tem que comer porcaria, você tem que comer coisas que façam sentido mesmo. Outra coisa muito legal também de pós-jejum que eu gosto também é o abacate, tá? O abacate também é muito bom, um salzinho, um azeite, tá? Então eu gosto bastante de quebrar o jejum com folhas, hortaliças, legumes, tá? Eu gosto bastante durante esse jejum. E, gente, é questão de adaptação. Conforme você vai fazendo o jejum, o seu corpo vai se adaptando àquela situação, o seu corpo se adapta, sabe? E assim é muito legal. E é muito legal e você vai ver como faz diferença. Tem muitas pessoas que emagrecem só fazendo o jejum intermitente, fazendo certinho, seguindo a cartilha, tá? E não esqueça, o jejum ele tem um preparo antes, durante e depois, tá? Não é só pegar e ficar sem comer, é preparar o corpo para esse período, é estar presente durante esse período e se manter após o jejum. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês sobre o jejum intermitente ou jejum espiritual, como vocês preferirem. E para mim é importante e é legal, porque para mim o jejum realmente ele cura o corpo, a alma e o espírito, porque realmente você exalta a sua conexão maior, você sucumbe à sua carne e você decide abrir mão de comer por um certo período de tempo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.